Então, antes da gente começar a falar sobre fingerstyle, a gente precisa entender mais ou menos da onde vem, né? Por que fingerstyle? Então, fingerstyle, se você pegar o pé da letra em inglês, seria um estilo de tocar com os dedos, né? Isso já vem de muito tempo no violão e principalmente no violão clássico. Isso aí já tem uma história muito grande. Então, a gente incorpora muitas coisas, muitas ideias do violão clássico, a gente incorpora quando vai tocar o fingerstyle, mas não é preciso estudar violão clássico para tocar o violão fingerstyle. No começo do século XX, lá nos Estados Unidos, os músicos de blues e de country, eles tocavam de uma maneira que eles conseguiam fazer a base e também alguns solos, enfeitar aquelas bases, às vezes até fazer a melodia das músicas. Então, hoje, o nome fingerstyle se refere muito a isso, a essa música mais americana, country e blues, em que o músico pega o violão, toca com os dedos e toca uma base com vários ornamentos, várias coisinhas diferentes ali para dar um tempero a mais na base. Mais de uns tempos para cá, os músicos começaram a usar essas técnicas do violão fingerstyle americano para tocar qualquer estilo de música. E o termo foi se generalizando, digamos assim. Então hoje, o fingerstyle se refere a toda música em que se pode tocar a base, a harmonia, né, e a melodia ao mesmo tempo. Você consegue ser autossuficiente na música porque você toca várias partes da música ao mesmo tempo e não precisa de um outro músico te acompanhando. Geralmente o violão faz a parte da base ou do solo, e no fingerstyle a gente faz as duas partes juntas. Então hoje o fingerstyle se refere a tudo quanto é música em que você pode fazer no violão, fazer essas duas partes. Em português, a gente tem o termo dedilhado, que mais se assemelharia aí à palavra fingerstyle, mas eu não gosto muito de usar o termo dedilhado, porque dedilhado, há muito tempo aqui no Brasil, se referia àquela música em que você tinha uma posição de acorde fixa e você dedilha as cordas. Uma música um pouco mais calma, um pouco mais tranquila. Então, se você fala em dedilhado, as pessoas aí geralmente já pensam nesse estilo de tocar. E o fingerstyle é mais que isso, não é só você pegar um acorde fixo, ficar nele e só dedilhar as cordas. Você trabalha com acorde, trabalha com escalas, então ele é bem mais amplo. Por isso que talvez o dedilhado talvez não se encaixe muito bem nesse termo. É melhor mesmo falar fingerstyle. A grande vantagem de você aprender a tocar o fingerstyle, estudar o fingerstyle, é que você consegue resumir a música em todos os seus elementos principais, que são os três elementos principais que a gente vai comentar mais para frente. Você vai conseguir fazer tudo junto. Então você não vai depender de um outro músico para tocar junto com você, né? Você vai conseguir fazer base, solo, ritmo, unir tudo isso para que você consiga tocar a música por você mesmo, tá? E ao mesmo tempo, estudando isso, você também o teu conhecimento musical vai aumentar bastante, você vai conseguir estudar de que forma instrumentos e elementos diferentes se unem para formar a música. Então você vai conseguir entender a música como um todo, não só as partes de uma música. Existem vários músicos hoje que tocam o violão fingerstyle. Lá fora, em inglês eles chamam de guitarristas mesmo, né? Mas aqui a gente pode chamar de violonistas também. Alguns deles são Tom Manuel, Don Ross, Preston Reed, Andy McKee, Sunga Jung, Igor Presniakov, Doyle Dykes. Tem dois nomes que remetem ao fingerstyle mais tradicional, que é o Chet Atkins e o Merle Travis. Esses músicos existem vários outros músicos ainda que tocam isso, mas eles são meio referência aí na área. Dentre todos esses nomes, um nome que é unanimidade aí para todos os guitarristas que tocam o violão fingerstyle é sem dúvida o Tom Emanuel. Ele é um cara que leva o violão fingerstyle muito além dos outros músicos, ele é um expoente da coisa mesmo. Vale a pena conferir o trabalho dele porque ele leva o violão a muitas novas possibilidades, ele une o melhor de todos os guitarristas e violonistas que existem por aí num músico só. Então você conhecendo o trabalho dele, você vai ver que onde o violão pode chegar. Isso é bem interessante, tá? Aqui no Brasil a gente não tem nenhum grande nome de violão fingerstyle,
né? Mas temos grandes violonistas que incorporam ideias do violão clássico com a música popular, que a gente pode dizer que eles raciocinam de uma maneira muito próxima a quem toca violão fingerstyle. Então, alguns músicos que vale a pena conferir é o Yamandu Costa, Robson Miguel, o Egberto Gismonti, o Rafael Rabelo. Esses são alguns nomes, dos vários nomes que a gente tem aí no Brasil. Então aqui eu abro um parênteses para a importância de você conhecer esses músicos, conhecer o trabalho deles e saber aonde o violão pode chegar. Tá? Então, por mais que você treine violão como um hobby, ou mesmo se você quiser ser um músico profissional, talvez o melhor músico da tua área, por exemplo, independente de onde você quer chegar, sempre que você vê músicos muito bons, com trabalhos muito bons e que mostram até quais são as novas possibilidades do violão, você está abrindo a tua cabeça para conhecer novas formas de tocar e novas sonoridades. O próprio fato de você conhecer isso vai fazer com que você melhore um pouco mais e que você saiba onde pode chegar. Geralmente os guitarristas têm estilos e características diferentes e você pode gostar mais de um, menos de outro, e daí de repente você consegue saber para que lado você quer ir no teu estudo, que tipo de música você quer tocar, como você quer tocar o violão, se você quer tocar músicas clássicas, músicas populares, se você quer compor, se você quer improvisar. Então cada guitarrista desse aí ele tem uma característica própria e é bem interessante você conhecer justamente para depois você saber onde você pode ir e o que você teria que estudar para chegar em determinado nível. Então é bem interessante que você sempre se espelhe em Guitar Heroes, né, para não ficar, para você sempre ver coisas novas e ver sempre que dá para ir um pouco mais além, né? Todo grande músico também pensa assim e está sempre querendo ver novas coisas justamente para ir cada vez mais longe no seu instrumento, né? Algumas músicas populares, elas já apresentam uma ideia aí do que é o violão fingerstyle, porque elas já apresentam um pouco da base e de uma melodia junto. Geralmente são músicas com dedilhado. Então algumas músicas mais conhecidas aí que tem essa ideia é a música Dust in the Wind, do Kansas. É um dedilhado que você toca o dedilhado e já tem uma melodia bem bacana a música. Tears in Heaven, do Eric Clapton também. Ele faz um violão que, ao mesmo tempo que faz os acordes, já apresenta uma ideia da voz, da melodia da voz, né? A introdução de Wish You Were Here, do Pink Floyd, também acontece isso. A introdução de Stairway to Heaven, do Led Zeppelin, também você consegue tocar ela sozinha, você consegue sentir uma melodia e já uma base, né? Esses são alguns exemplos só, existem vários exemplos de músicas brasileiras também que tem. Então se você não conhece nenhuma dessas músicas, eu sugiro que dê uma olhada, que vá atrás, para você ver que a ideia do violão fingerstyle ele também pode ser aplicada em músicas populares, do teu jeito normal de tocar, digamos assim. Não é um estilo à parte, você pode unir isso junto a outras músicas e fica um resultado bem interessante.